Filipenses 2, verso 5. Carta de Paulo, Filipenses. Esse texto que ele é, gente, uma declaração do amor de Jesus por nós, da sua obra, e também uma recomendação, mais do que uma recomendação, é uma reivindicação dos céus, do Senhor para nós, a sua igreja. Então nós vamos ler esse texto, vendo aquilo que Jesus fez, mas também recebendo do Senhor a incumbência que esse texto traz logo no seu cabeçalho, na sua abertura. Ele fala sobre algo que nós devemos ter como povo de Deus. Fala sobre a obra, mas também fala sobre a nossa responsabilidade. E assim diz Filipenses 2, verso 5. Quem achou diz amém. Amém? Se você não achou, nós temos aqui. Na NVI diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Eu gosto da tradução, volta um pouquinho ali. Eu gosto de uma tradução, talvez você tenha aí, que diz assim, ó: seja a vossa atitude. Alguém tem atitude aí? Quem tem atitude? Muito bem. Eu gosto dessa tradução e é sobre essa que nós vamos caminhar. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Esse culto fazemos em memória de Ti. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Hoje nos ajuntamos para renovar a nossa esperança no Senhor e nas Suas promessas. Que aquilo que é humano, terreno, natural, caia. Que aquilo que é sobrenatural, excelso, divino, se levante sobre nós. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Faz dessa manhã, Senhor, uma manhã para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto começa falando sobre que nós devemos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Outras traduções vão dizer que nós devemos ter os mesmos pensamentos, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes que estavam em Jesus. Se existe algo que os céus desejam derramar sobre nós e que nós possamos atingir enquanto estamos aqui na terra, é um crescimento no nosso conhecimento e na nossa similaridade com Jesus. A palavra cristão, quando alguém me pergunta, né, meu irmão, você, de que religião você é? Aí alguns dizem, né, eu sou católico, outros dizem evangélico, uns espíritas, enfim, cada um dá a sua denominação. Mas aqueles que creem em Deus e em Jesus, todos se interligam pela nomenclatura cristãos. Se você quer crer em Cristo, você é um cristão. E a palavra cristão no original, sabe o que significa? Pequeno Cristo. A palavra cristão significa, é uma associação com Jesus. Quem é cristão, quem crê em Jesus, deve se tornar um pequeno Jesus, um pequeno Cristo sobre essa terra. Então a ideia de Deus conosco é que nós possamos crescer na nossa caminhada com Jesus até o ponto de nos tornarmos parecidos com Ele. Quem aqui não desejaria ser parecido com Jesus?
Quem aqui não desejaria ser reconhecido como alguém que é semelhante ao Senhor? Meu Deus, eu creio que todos nós. Quem aqui um dia não queria deixar um legado quando saísse de um ambiente e as pessoas dizendo, meu Deus, como a gente olha para ele ou para ela e como a gente se inspira, porque tem uma mansidão, tem uma paz, uma sabedoria, tem algo que emana dele, dela, que eu não sei bem o que é, mas parece Jesus. Quem de nós não gostaríamos de chegarmos nesse lugar? Se você tem esse desejo, meu irmão, saiba que você está desejando a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós cresçamos até chegarmos à estatura de Jesus, varão perfeito. Perfeição aqui nessa terra é inalcançável, porque vivemos, habitamos nesse tabernáculo caído que é a nossa carne. Homens de Deus que receberam revelações de um encontro poderoso com Jesus, no caso como de Paulo, que saiu pela estrada de Damasco indo para repreender, para levar cativo os cristãos da época. Ele era um perseguidor e no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Jesus veio e apareceu em uma luz, em um lugar glorioso a ele. E o texto diz que ele cai da cavalgadura que ele estava e ali ele se prostra e ali ele fica com a incapacidade de ver para fora durante 3 dias e depois alguém vai orar por ele e os seus olhos novamente se abrem. E quando os seus olhos se abrem, não se abrem mais como outrora um perseguidor, mas agora, depois de ter um encontro com Jesus, ele se transforma em um pregador do Evangelho. Esse homem que teve esse encontro com Jesus escreveu mais da metade da Bíblia, do Novo Testamento. Alguns textos, alguns teólogos dizem que não foi ele, então a conta cai aí para um pouquinho menos da metade, mas o que vamos e viemos já é uma grande coisa. Esse homem, no meio da sua vida, ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Se o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, já não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. O que ele estava dizendo? Eu tive um encontro com o Senhor, eu tive visões dos céus, eu subi, fui elevado às alturas, mas esse tabernáculo caído ainda me de alguma maneira limita a chegar na estatura, na perfeição que Jesus tem. Então, se não vamos ser perfeitos, o que nos cabe? Uma busca por crescimento até que esse dia chegue. Uma busca por crescer até que nós possamos nos tornar a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Imagine você, pai e mãe, o seu filho olhando para você e ao olhar para você e depois com uma idade começar a ler a Bíblia e dizer, meu Deus, é o meu pai? Meu pai é assim, minha mãe é assim. Imagina você trazer um dia um amigo do trabalho para a igreja e de repente esse amigo começa a escutar a mensagem sobre Jesus e o que Jesus faz e como Jesus é, e de repente ele começa a dizer, meu Deus, meu amigo é assim. Essa é a ideia central do Evangelho. Que o Evangelho, ao entrar na minha e na sua vida, nos leve a um desejo de a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Nós devemos crescer em estatura, sabedoria e graça, assim como Jesus cresceu. Nós devemos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, como disse os profetas. Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor, porque Ele virá sobre vocês como uma luz. A saída dele virá sobre vocês também como uma chuva que rega toda a terra, ou seja, chega um momento que o conhecimento do Senhor através de nós vai ser de alguma maneira inexcusável, não tem como se desculpar, não, está acontecendo, vai acontecer. Mas até lá é uma busca por esse crescimento e por nos tornarmos parecidos com Jesus. E aqui começa a mensagem de hoje. Sermos parecidos com Jesus. A maioria de nós, quando pensamos em sermos parecidos com Jesus, pensamos no que Jesus fazia, no poder e na autoridade. Quando pensamos, meu Deus, ser igual a Jesus
falar e doentes serem curados. Ser igual a Jesus é passar sobre problemas que para a maioria das pessoas é uma tempestade invencível. Ser parecido com Jesus é ter uma capacidade de comunicar de tal maneira que as pessoas ouçam e se rendam à realidade que está sendo exposta. Ser semelhante a Jesus é tocar e leprosos serem curados. A maioria de nós se fixa nisso, no poder de Jesus. E quem não deseja esse poder? A maioria das pessoas, se ser igual a Jesus fosse ter o poder, dariam a sua vida. Deixariam para trás tudo que estão realizando para ter esse poder. E muitas vezes isso também nos seduz. Esse poder, gente, de Jesus, ele não apenas está liberado, mas ele é também uma dádiva que Jesus deixou disponível para nós. Ou seja, desejar esse poder não é mal, não é ruim, pelo contrário. Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço e ainda farão obras maiores do que essas. Vou abrir um parênteses aqui para obras maiores. Quando a gente olha Jesus fazendo e a gente fica pensando, meu Deus, como é que dá para fazer obras maiores do que essas? Como é que dá para fazer uma obra maior do que orar por alguém e ver aquela pessoa enferma se colocando de pé instantaneamente? Como é que dá para fazer uma obra maior do que passar em um lugar e milhares de pessoas naquele ambiente se alimentarem com 5 pães e 2 peixes? Como? Como é que fisicamente nós podemos fazer o que Jesus disse? Porque Jesus não mente, ele disse: vocês farão as mesmas obras e ainda farão obras maiores. Algumas pessoas dizem: olha, é maior porque é na proporção. Hoje, Jesus pregou para 5 mil, 10 mil pessoas, e hoje a gente, com o advento da internet, pregamos para milhares de pessoas. Tá, mas não é isso. De maneira literal, o que é fazer obras maiores? Obras maiores que Jesus estava dizendo é porque Jesus era Deus. Jesus curando um enfermo é grandioso, mas é Deus. Deus pode. Para Deus, Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Jesus pode tudo, Ele é Deus. Agora imagine um cidadão da Nova Brasília, criado perto do rio, com um pai e uma mãe comunzinho, estudou numa escola simples, e aí você vai botando o seu endereço, a sua vida, aí você vai botando aí a sua trajetória. De repente, essa pessoa ora por alguém e faz o mesmo milagre que Jesus fez. O que é maior, Jesus, Deus curando, ou nós, um bando de banguela curando? É isso que Jesus está dizendo: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. É Ele fazendo, mas é fazendo através de nós, então é grande demais, gente. É extraordinário demais, porque é a mesma obra, mas não é Deus empírico fazendo, é Ele fazendo através de nós. Aonde estaríamos nós se não for o Senhor, gente? Aonde estaria a nossa casa? Aonde estaria a nossa família? Aonde estaríamos nós se não for o Senhor? E agora esse Senhor que nos resgatou, que nos limpou, que nos purificou, nos colocou de pé, o que já é uma dádiva, nos deu a eternidade. Agora esse Deus diz: eu também vou usar vocês. Isso é grandioso demais. É Deus usando gente imperfeita para fazer a sua obra perfeita. Essas são as obras maiores. Agora a parte de nós desejamos as obras. E o texto que nós lemos diz: de sorte que haja entre vocês não o mesmo poder. Porque quando você tem a demonstração de poder,
Quando Deus revela o seu poder, Ele está revelando a sua autoridade. Agora o texto está dizendo: tenham entre vocês algo que vocês podem acessar para ser iguais a Jesus, que não é o poder, mas é tão poderoso quanto. O texto está dizendo: tenham entre vocês o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E na literalidade, tenham entre vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Não está dizendo que é o mesmo poder para fazer, para realizar. O que os céus estão esperando de mim e de você é que nós tenhamos a mesma atitude de Jesus. Milhares de pessoas que foram curadas pelo poder de Jesus, sabe o que fizeram? Senhor, obrigado, e nunca mais voltaram. Alguns foram curados e não voltaram nem para agradecer, diz a palavra. Porque tiveram um contato com quem? Com o poder de Jesus. E o poder, meu irmão, ele está ali para impactar, ele está ali para ser um sinal, ele está para libertar. Agora, sabe o que apaixonava as pessoas sobre Jesus? Sabe o que fazia as pessoas largarem as suas casas e andar por desertos e ficar dias e dias acampados esperando ele se levantar para falar, muitas vezes com fome, muitas vezes com sede? Sabe por que as pessoas largavam as suas vidas e iam atrás de Jesus? Não era pelo poder, era pela atitude de Jesus. Era apaixonante andar com Jesus, era algo que a mente humana não compreendia. Como é que ele tem essa atitude? Se o mundo inteiro vai numa direção, como ele faz dessa maneira? A ação de Jesus era o que apaixonava a humanidade. Não era o poder. O que nos fez caminhar com Jesus foi sim o poder dele, que nos salvou, que nos libertou, que nos curou. Mas o que faz a gente permanecer andando com ele não é o poder, é o amor, é o zelo, é a atitude que ele tem para conosco. E agora o Senhor está dando uma chave poderosa. Ele está dizendo: tenham entre vocês, não é o mesmo poder, que é o que a maioria de nós buscamos, poder, autoridade, para que as pessoas vejam. Não, Jesus está dizendo: quer ser parecido comigo? Tenha hoje, agora, as mesmas atitudes que eu tive, e vocês vão ver o céu aberto, rasgado sobre vocês. A mensagem dessa ceia é sobre isso, sobre uma igreja que vai viver coisas sobrenaturais, e vai vivê-las por ter a mesma atitude que Jesus. Talvez você nunca vai estar em público pregando para milhares de pessoas, mas lá embaixo, no meio das pessoas, as pessoas vão sentir o cheiro de Cristo em você. Talvez nunca estejamos em um lugar de visibilidade na mídia e assentado com as autoridades mundiais. Talvez nunca cheguemos nesse lugar. Mas quem passar a nossa volta vai perceber: ou ele é doido ou ela é doida, mas tem algo do céu nesse. Porque enquanto está todo mundo perdendo a paz e dizendo acabou, é derrota, é tristeza, sobre nós vai repousar a paz que excede todo entendimento. A tua casa não vai cair, você não vai naufragar, vai dar certo em nome de Jesus. E não é pelo poder, é pela atitude, a mesma atitude de Cristo. Eu estou na introdução da introdução e o culto já está terminando. Nós vamos direto agora, sem enrolar, nós vamos direto. 3 áreas para termos a mesma atitude que Jesus teve. O texto começa dizendo que Jesus não se apegou aos títulos. Sendo Deus, Jesus era Deus. Ele não era o pastor, o presbítero, não, Jesus é Deus. Sendo Deus, não se apegou ao título de Deus. E por que não se apegou ao título de Deus? Para poder ir e tocar e viver em lugares que um rei e um Deus não podiam entrar. Jesus, a sua primeira atitude foi: eu sou Deus, mas eu não me apego ao título de Deus. E ao não me apegar ao título de Deus, eu posso entrar em lugares aonde Deus, os deuses e os reis não entram. Um rei não teria condições de ter entrado naquela UTI, meu irmão, e ter te tocado e te tirado de lá.
Um rei não teria condições de ter te livrado da depressão naquele quarto escuro. Ninguém conseguiria entrar lá, mas Jesus entrou. Entrou porque estava vazio. Entrou porque a pequena brechinha que tinha na porta do meio do teu coração foi o suficiente para o Rei da Glória entrar e mudar a nossa história. A mesma atitude. Esvaziou-se, porque se esvaziou, entrou em todos os lugares. A palavra de Deus vai contar a história de um dia em que Jesus chega em Jericó. E quando ele chega em Jericó, ele está saindo da cidade e uma multidão vai com ele. E a multidão vai fazendo um barulho. E ali estava à beira do caminho um cego mendigando, Bartimeu. E esse cego estava ali e escuta o barulho da multidão. E ao escutar o barulho da multidão, ele começa a clamar: quem é esse que está passando? E alguém disse: é Jesus de Nazaré. E ao ouvir falar que era Jesus de Nazaré, aquele que podia e fazia milagres, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Esse cego não estava clamando Jesus Nazareno. Esse cego não estava clamando Jesus, filho de Maria, filho de José, não. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, que já não existe mais, agora Jesus, tu és o rei. Ele estava dizendo: quem passa aqui é alguém com autoridade real, é o Rei da Glória. Jesus está aqui. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, que quer dizer Jesus, Rei da Glória, Jesus, Rei dos Reis, Jesus, autoridade máxima da nação, tem misericórdia de mim. E agora nós vamos ver a atitude de Jesus. Ao passar e ser reconhecido como Rei dos Reis, como autoridade real na terra, como filho de Davi, sacerdote real, ele está passando. Mas ao passar e escutar um clamor, o texto diz que ele para. A primeira atitude que arrebenta os céus, meu irmão, é quando nós escutamos um clamor e paramos. Por vezes a família está clamando e a gente não para, o filho está clamando e a gente não para. Eu tenho tanta coisa para fazer em nome de Jesus. Quer ver o céu rasgado e quer ser parecido com Cristo? Se tiver alguém na empresa clamando, para. Se tiver alguém na rua clamando, para. Se tiver um familiar clamando, para. Se você parar, Jesus para com você. Isso impressionava as pessoas e diziam: eu quero andar com ele. Porque não tinha dinheiro para ofertar, porque não tinha uma veste boa para dizer: olha, eu sou do grupo especial. Não, esse cego não tinha absolutamente nada. O que ele tinha? Fôlego de vida, gritando: pelo amor de Deus, me ajuda. E ao clamar, qual era a atitude de Jesus? Jesus não conseguia fechar o vidro. Jesus não conseguia disfarçar dizendo: estou olhando para o outro lado, não é comigo. Jesus não conseguia. Quando alguém clamava, a atitude de Jesus é: eu paro. Não sei nem o que ele quer, mas eu vou parar. Eu vou parar porque os céus param quando Jesus para. Eu vou parar porque o centro das atenções não são mais as multidões que já viveram, já experimentaram, não. O centro para Jesus, da atitude de Jesus é: se tem alguém que ainda não me conhece, vai me conhecer. E essa é a atitude, igreja. Essa é a atitude de homens e mulheres que Deus quer levantar nessa geração. Que as pessoas vão passar e vão dizer: é doido ou é doida? Mas quando conhecerem a Jesus vão dizer: é parecido com Ele. Ela é parecido com Ele também. Tem cheiro de Jesus, tem gosto de Jesus. É Jesus na terra. Jesus parou, diz o texto. A multidão começou a dizer: cale-se. Porque sempre que você parar para um lugar ou para alguém que o mundo não para, o mundo vai tentar te dizer: não faz isso, não se envolve com isso aí, não, cuida da tua vida, guarda para ti, guarda para os teus, não dá, não divide, você não sabe o que vai acontecer amanhã, não, retém. Ontem o pastor Gui estava pregando e Deus me deu uma palavra. Enquanto tu estava pregando, pastor, Deus me falou: é de gente assim que eu estou chamando para essa época. De pé no chão, coração aberto e os olhos molhados pelo amor à palavra de Deus.
E Deus me disse: eu vou dar para vocês autoridade sobre os malucos dessa cidade. Presta atenção, meu irmão, se você abrir o coração, Deus vai te dar autoridade sobre gente que o mundo olha e diz não tem mais jeito. E Deus vai levantar essas pessoas para a glória dele. Lembra o centro que eu mostrei aqui atrás? Escute isso hoje. É profético o que eu estou te dizendo. Escreve isso aí. Grandes investidores desse projeto são gente que hoje estão na sarjeta. Deus vai levantar e vai ser de uma maneira tão poderosa que essas pessoas vão se transformar em investidores dessa construção. E lá na frente a gente vai dizer como é que foi. E ele vai dizer: um dia Jesus parou. Um dia a multidão estava passando, mas ele parou. Ele parou para me ouvir, ele parou e as pessoas diziam: para de gritar. E ele gritava cada vez mais alto e Jesus parou. Nós vamos ser a igreja que vai parar. Nós não vamos ser o povo que vai dar as costas e dizer: espera aí, vem outro aí atrás. Não, nós vamos ser o time que vai parar. E se nós pararmos, o céu vai parar e vai se abrir naquele lugar em nome de Jesus. E os melhores dias sobre a minha e a tua vida vão começar a acontecer. O mês de março não é o mês para correr, é o mês para parar. E o céu vai abrir em nome de Jesus. O texto diz que esse homem era cego. Quando Jesus para, ele começa a ter uma atitude. Qual é a atitude? Jesus vai se envolver, vai se aproximar de gente. Esse cego representa pessoas que não conseguem enxergar a realidade como ela é. Meu irmão, se tem uma coisa difícil é andar com gente que não vê as coisas da maneira correta. Tem gente que olha a vida debaixo de uma ótica pessimista. Já sofreu tanto, já perdeu tanto, já foi tão maltratado pela vida, que tudo que ela vê debaixo dessa ótica da derrota. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, é só questão de tempo, estou até vendo o que vai dar. Que difícil é andar com gente que a sua ótica de percepção de vida é uma ótica caída. Que difícil é, meu irmão. Que difícil é andar com alguém que a sua visão da vida é distorcida. Ele é sempre o melhor, ela é sempre a melhor. Dá vontade não dá para andar junto. Outras pessoas foram tão feridas que a sua visão de mundo é uma visão de quem não consegue progredir por causa do medo, por causa da infância, das dores, dos abusos, dos traumas, das agressões. E quando olha para a vida, tudo que olha tem medo. Uma porta se abre e tem medo de não dar conta. Um relacionamento se abre e tem medo de acontecer o que aconteceu no passado. Situações novas estão diante dele e dela, mas ele não consegue por causa da visão distorcida, do medo. Não vê a vida como a realidade é. E humanamente é difícil de andar perto. Agora, qual foi a atitude de Jesus? Parou tudo. E não parou apenas para ouvir. O texto diz que Jesus mandou trazer ele para perto. Essa é a atitude de Jesus que apaixonava as pessoas. Eu estou vendo tudo errado, mas ainda assim Ele me chama. Eu estou com medo de me levantar, mas ainda assim Ele está dizendo: ei, te coloca de pé, toma o teu leito, vai para a tua casa e conta para os teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Eu ainda estou aqui caído, eu ainda estou aqui nesse lugar, vendo tudo errado, mas o Senhor está parando e dizendo: ei, para ti eu tenho uma nova história. Essa é a atitude que apaixona o mundo por Jesus até hoje. Um Jesus que não apenas para, mas chega perto de gente que vê com os olhos atravessados. Sabe quem era assim? E se transformou em um líder da igreja? Pedro. Pedro tinha uma visão distorcida da realidade. E o que Jesus fez? Botou ele debaixo das asas. Não o afastou, não disse: não Pedro, não dá, tu vê tudo errado. Não, anda comigo aqui, vem cá, eu vou te mostrar a verdadeira visão do céu sobre a terra.
A tua casa, meu irmão, não é o que disseram. A tua casa é manancial de paz em nome de Jesus. O teu casamento não é o que as amigas disseram, que vai dar errado, que não sei o que vai separar, que todo mundo separou. Não, em você essa maldição acaba. Com Jesus você vai ser mais do que vencedor. Vai dar certo. E isso apaixonava as pessoas. O Jesus que não apenas para, mas manda buscar. Vem cá, tu está vendo errado, eu vou mudar a tua visão. Pedro, um dia dentro de um barco, no olho de um furacão, viu Jesus e chamou Jesus de um fantasma. E quantas vezes isso acontece conosco? Com medo, com visão distorcida, pessoas querendo nos ajudar, Deus usando como um instrumento, e a gente com medo dizendo, não, não, quer me matar, sai daí. E com Jesus acontecia a mesma coisa. Agora Jesus está dizendo, tenham vocês a mesma atitude. Talvez tem gente à sua volta que ainda não vê, tem gente à sua volta que ainda não compreende, tem gente que ainda não entendeu o que Jesus está fazendo e está com medo, achando que é um fantasma. Aí o que Jesus faz? Se aproxima. Quer mudar a visão de alguém com respeito a algo que está equivocado? Não fica dizendo de longe o que é, se aproxima, e essa pessoa vai ver plenamente quem Jesus é. Jesus se aproxima e diz ao Pedro, Pedro, sai do barco. Jesus convida, Jesus diz, vem Pedro, se tu queres vir, vem Pedro. E ele sai da embarcação e começa a andar e chega perto de Jesus. No meio do caminho afunda, tira os olhos do Senhor, começa a ter visão distorcida de novo, começa a olhar para o vento. Vento, gente, é molécula de oxigênio em movimento. Isso é o vento. Molécula de oxigênio é impossível de ver com os olhos nus. Ninguém vê o vento. O que Pedro estava vendo não era o vento em si. O que Pedro estava vendo eram os efeitos do vento. Ele estava olhando para algo e dizendo, meu Deus, isso aqui é perigoso. É o que muitas vezes a gente faz, olhando para a nossa vida e diz, meu Deus, será que a conta vai ser paga naquele dia? Meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta desse trabalho? Meu Deus, será que eu vou... Meu Deus, será? E esse será é olhar para o vento. E ao olhar para o vento a gente afunda. Agora a atitude de Jesus qual é? Dei uma oportunidade, chamei, andou sobre as águas, está afundando, agora já era, no máximo um colete salva-vida, pega aí, te vira. É isso? Mão estendida. Atitude. Ah, pisou no meu calo, já era, mão estendida. Ah, me enganou uma vez, nunca mais, mão estendida. Ah, perdoei uma vez, já deu, mão estendida. Atitude. A mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver poder do céu aqui na terra. Perceba que eu não estou dizendo que a gente tem que jejuar tantas horas por dia, fazer uma leitura bíblica anual. Está vendo isso? Não, coisinha simples. Jesus dizendo, ei, eu quero fazer de vocês cristãos aí na terra. Eu quero fazer desse mês de março o melhor mês da vida de vocês. E para isso basta só uma coisa, tenha a mesma atitude que eu tive. Tenha a mesma atitude com os teus, com o teu filho, com a tua esposa. Tenha a mesma atitude com os algozes. Tenha a mesma atitude com os adversários. A mesma atitude, você vai ver coisas incríveis acontecendo. Pedro vai até Jesus e Jesus o levanta, o coloca de pé. A visão era um fantasma, mas no final ele descobriu, meu Deus, é Jesus. O tempo passa. Jesus morre, Pedro nega, e a visão de Pedro volta a ser aquela do medroso, do com medo. Jesus já tinha limpado a sua visão, mas agora tanta coisa acontece que ele retrocede, volta a pescar. Não está mais em Jerusalém, não está mais no lugar da promessa, está lá na Galileia, no mar da Galileia, volta a pescar, leva os discípulos com ele, pesca uma noite inteira, como lá na primeira pesca com Jesus, e não pega nada de novo. E aí quem aparece na praia? Jesus. Jesus aparece na praia e pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? E eles gritam, não. Barco vazio a noite inteira, pescaram, não pegaram nada. E aí Jesus com uma palavra, atitude. Direção, atitude. Lancem do lado direito. O texto diz que eles estavam a 200 côvados, que dá cerca de 100 metros. 100 metros de distância, eles não conseguiam ver quem era Jesus. Ou era miopia geral, ou tinha neblina, ou... Aí se não bastasse, Jesus não fez sinal, dizendo assim, ó.
Não, Jesus falou. E quem consegue confundir a voz de Jesus, gente? Quem consegue confundir aquele que fala com voz de muitas águas? Quem consegue ficar em dúvida quando Jesus fala aqui dentro? Não tem jeito. Mas o medo, a derrota, o fracasso pessoal perverte a nossa visão e a gente não consegue ver claramente. E aí vem Jesus, a atitude. Eles lançaram do lado direito e fizeram a maior pesca da vida. 153 grandiosos peixes, tão pesado que não dava para carregar. Quando Pedro viu aquilo, ficou parado. Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Pedro já estava pensando, isso é coisa de Jesus. Esse negócio de não ter nada e o barco encher, eu já vi acontecer lá atrás. Isso é coisa dele. Só que ainda não via bem. Aí veio alguém que tinha intimidade com Jesus e disse: Pedro, pode ir, é o Senhor. E quando essa instrução veio, Pedro se joga na água. Não dava mais tempo de esperar o barco chegar, não dava mais tempo de recolher o barco, porque agora quem vê claramente quem Jesus é, não quer o poder, quer a presença. Esse é o meu sonho. O meu sonho é andar com pessoas que vão se apaixonando por Jesus a ponto de dizer: eu quero fazer o que Jesus quer que eu faça. E todos que eu vejo chegando perto e que começam a ter esse sentimento, Deus faz assim, ó. Deus começa a cuidar da casa, Deus começa a cuidar dos filhos, Deus começa a fazer, e você olha e diz: meu Deus, o que tu está fazendo? Me dá estratégia. Simples. Está tendo a mesma atitude que Cristo Jesus. Pedro pula na água, quando chega na praia, vê claramente quem Jesus é. E quando vê quem Jesus é, o que Jesus faz? Pedro, que absurdo, 3 anos e meio andando juntos, falando contigo, te dando instrução, como é que você não me reconhece, Pedro? Foi isso? Não. Quando ele chega, o que tinha lá? Brasa, calor, aconchego. Acabou de sair da água gelada, vem aqui, Pedro, antes de qualquer coisa eu vou aquecer de novo o teu coração. A mesma atitude de Jesus. Gente que hoje está fora do evangelho, gente que hoje não conhece, gente que ministrava e não ministra mais. Ei, não é para dar choque de gestão, é só para dizer: vem cá, cara, Jesus te ama. Dom e chamada irrevogável, tudo que Deus colocou dentro do teu coração está aí. Não importa se você pulou na água fria, não importa se o trajeto foi gelado. Agora você está no lugar certo e Jesus vai te aquecer, a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Depois que está aquecido, agora vamos comer. Aqui tem pães, aqui tem peixe. Não precisa nem do que tu pegou, já está pronto aqui. Jesus dizendo: não é a tua obra que vai fazer com que tu receba, o que tu vai receber já está pronto, meu filho. Vendo como Jesus vê. Para finalizar, o texto diz: os irmãos que vão passar a ceia já podem passar. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus.